Primeira carta de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Este mês, o mês de agosto, neste bimestre, estamos em todas as pregações, sempre começamos no capítulo 1 de 1 de Pedro e prosseguiremos até onde estiver programado, até final de agosto. Tema geral, peregrinando neste mundo. Acompanhe a leitura, por favor. 1 de Pedro 2 diz assim, a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós, outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus pela sua palavra. Mais uma vez, ó Deus, eu quero orar ao Senhor, pedir que ministre mesmo ao nosso coração. Sei da minha incapacidade, mas sei também que é pelo Senhor, é pela bondade do Senhor, é pela graça do Senhor. Espírito Santo, assisti-me nessa hora e também fale ao coração dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. O tema da pregação é: somos peregrinos e forasteiros, contudo, chamados ao crescimento espiritual. Conforme o primeiro versículo dessa carta, capítulo 1, obviamente, os destinatários dela foram os eleitos e forasteiros da dispersão. E quando ela foi escrita, provavelmente ano 64, as perseguições já estavam acontecendo e intensificando-se, sendo que o clímax se deu no ano 70 depois de Cristo, obviamente, sob Tito Vespasiano, general do exército de seu pai. E esse clímax aconteceu quando o exército, sob o comando de Tito, sediou a cidade de Jerusalém e executou ali pessoas judias, obviamente, e houve realmente uma carnificina em Jerusalém. O sangue de judeus foi abundantemente derramado, porque antes, cerca de 40 anos, menos do que isso um pouquinho, quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, o povo pediu, o povo judeu,
caia sobre nós o seu sangue. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos, e caiu mesmo. Pedro, após saudar a igreja, ele trata acerca da viva esperança oriunda da regeneração. Isso aí está ainda no capítulo 1. Ele prossegue e trata acerca da santidade na vida. Você pode observar, se você está com a versão ARA, está aí antes do versículo 13, a santidade na vida e a santidade no amor. Ele discorre um pouquinho sobre esses dois temas. E aí, meus irmãos, a santidade na vida e a santidade no amor são dois tópicos realmente acertados por ele, escolhido para falar pouquinho, mas eles são fundamentais para a minha vida e para a tua vida. E tendo essas verdades enraizadas no nosso ser, podemos ouvir a voz do Espírito Santo e atuarmos diligentemente em prol do nosso crescimento espiritual. Cada um de nós é responsável pelo seu próprio crescimento espiritual. Isso é uma verdade, porém, como somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, devemos juntos promover o crescimento espiritual da igreja. Somos nós, a igreja, e congregamos aqui neste espaço, então nós somos responsáveis também, coletivamente, pelo crescimento da igreja, o crescimento espiritual. E aí, irmãos, nós temos alguns desafios, e o primeiro dele é despojarmos do pecado. Versículo 1, despojando-vos. O verbo despojar nos traz a ideia de retirar de nós mesmos tudo o que não nos convém, é desapossarmos-nos, é também abandonarmos. Notem que o verbo está no gerúndio, despojando. Verbo despojar no gerúndio significa uma ação contínua. Desculpe. Por que essa ação é contínua? Porque, meus irmãos, ainda que a pessoa crente, serva de Deus, regenerada, seja a pessoa mais piedosa que está vivendo neste mundo, não é possível despojar de todo o pecado e nunca mais cometer um deles. Então, por que o verbo então está no gerúndio? Por essa razão. Isso nos remete à realidade de que nós somos pecadores. E então nós podemos aprender aqui que cabe a mim e a você dominar os pecados que nos assediam. É responsabilidade de cada um de nós. Mas despojarmos-nos de quê? Letra A, classifiquei como letras, né? A letra A, despojemo-nos de toda maldade e dolo. Satanás é o principal agente desencadeador dos males. Não é à toa que o nome é maligno, né? A gente faz referência a Satanás, ao diabo, aos demônios, como maligno, no singular aqui, o diabo, Satanás. O maligno Satanás foi o agente fomentador da queda do homem, nossos primeiros pais, lá no Éden. De sorte que a maldade está intimamente ligada ao príncipe das trevas. Entendendo essa realidade, eu entendo que Pedro entendeu isso, e então, inspirado pelo Espírito Santo, nos desafia a nos despojarmos de toda a maldade. A maldade é própria dele, a maldade não é própria a nós, é do maligno. A maldade não deve fazer parte da nossa vida. Se o faz, despojemo-nos da maldade, de toda a maldade. Interessante o toda aqui, né? Toda a maldade. Precisamos então praticar diariamente um exercício espiritual para nós crescermos então espiritualmente. Outra que está junto com toda a maldade é dolo, está ainda na letra A.
dolo. Todo procedimento fraudulento é doloso. Todo. No direito civil, o dolo é uma manobra ou artifício, aspas aqui, manobra ou artifício que se inspira em má fé e leva alguém a induzir a outrem à prática de um ato com prejuízo para esse. Fecham-se aspas. Letra B. Despojemo-nos da hipocrisia e inveja. Olha aí a duplazinha aí, ó. Hipocrisia e inveja. Que relação há entre a hipocrisia e a inveja? Uma das respostas que eu encontrei em minhas pesquisas foi, abram-se aspas, há uma relação muito próxima e complexa entre hipocrisia e inveja. Embora sejam conceitos distintos, muitas vezes a inveja pode ser um dos motores da hipocrisia, e a hipocrisia pode ser uma forma de disfarçar a inveja. Fecham-se aspas, agora vai um exemplo. Uma pessoa invejosa pode sentir-se inferiorizada ou ameaçada pelo sucesso de outra pessoa, e para mascarar essa inveja, pode agir de forma hipócrita. Examinemo-nos, portanto. Em resumo, a hipocrisia pode ser uma manifestação da inveja, seja para encobri-la, seja para lidar com ela, ou como uma consequência dela. A pessoa invejosa pode recorrer à dissimulação e ao fingimento para evitar lidar com seus próprios sentimentos e proteger a sua imagem. Letra C. Despojemo-nos de toda sorte de maledicência. O mal está aí de novo, em maledicência. Jesus nos diz que o mundo jaz no maligno, este mundo jaz no maligno. Mundo aqui é cosmos. O cosmos, nesse texto ao qual me referi, significa que é um sistema, esse cosmos é um sistema engendrado por Satanás, sob o qual toda a humanidade ímpia está encerrada, e aos olhos dessa humanidade ímpia, e até aos nossos olhos, quem sabe, pode estar acontecendo, ele é belo, o mundo é atraente, o mundo é científico e é até mesmo religioso, mas ele é embebido de rivalidades, porque o homem ímpio, encerrado neste cosmos, sendo súdito de Satanás, cometem muitas atrocidades para manterem-se no poder ou para ascender ao poder. Irmãos, um exemplo que eu estou me lembrando aqui agora, dos 20 reis do Reino Unido de Israel, durante um período de 209 anos, 7 deles ascenderam ao poder, cometendo homicídio. E hoje, súditos de Satanás que têm feito o que têm feito. Por causa do poder e porque não quer largar o poder, cometem atrocidades. Jesus chamou Herodes, fez uma referência a ele de parede branqueada. E nós temos aqui pessoas como autoridades exercendo poder, e um poder que nem lhes pertence, que a gente pode chamar também de parede branqueada, alguns chamam de cabeça de ovo, outros chamam de não sei o quê. Então nós temos uma série de homens aí no poder, que estão cometendo coisas terríveis contra os brasileiros. Contra a igreja também o cerco está se fechando. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual, do nosso crescimento espiritual e sermos fortalecidos pelo poder do Senhor, pelo poder de Deus, para nós vencermos durante a nossa peregrinação neste mundo que jaz no maligno.
E a maledicência é um dos pecados mais corriqueiros na vida de todas as pessoas. E nós que estamos deparando com o que deparamos, não preciso comentar, fiz aqui um comentário, mas todos vocês, todos nós, temos assistido a alguns cortes, a alguns shorts de internet, de Instagram, e temos visto coisas terríveis, abomináveis ao Senhor. E nós, como cidadãos brasileiros, e como servos do Senhor, embaixadores de Deus, embora sejamos cidadãos dos céus, que é incomparavelmente melhor, temos as nossas responsabilidades também como cidadãos brasileiros. Por essas e outras razões, irmãos, é necessário que façamos uma autoavaliação acerca do que nós temos dito. Se eu perguntar, há alguém aqui que nunca falou mal? Eu pontuei aqui. Eu reportei a Jesus para ter um parâmetro aí para vocês entenderem. Jesus indignou-se com Herodes e o chamou do termo que chamou, parede branqueada. E às vezes, irmãos, nós vamos além. Eu estou fazendo referência a pessoas que detêm poder. Não estou usando de maledicência, mas a pergunta é, eu nunca usei de maledicência para com alguém? Se eu perguntar a vocês, aliás, eu vou perguntar, você nunca usou de maledicência com alguém no momento de indignação? Literalmente, indignação, nós não somos dignos, o povo brasileiro não é digno do que está acontecendo. E nessa indignação, você usou de maledicência? Responda para você mesmo, para você mesma. E cada um de nós, então, faça essa autoavaliação. E tendo cometido maledicência, despoje dela. Despojemo-nos dela. Abandonemos a maledicência. Nós devemos bendizer ao Senhor e bendizer também atos de justiça, bendizer no sentido de honrar pessoas a quem se deve honra. Mas ser subjugado por pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus é algo triste e difícil para nós suportarmos, mas nós somos peregrinos e precisamos suportar. E nós somos então desafiados a despojarmos-nos de toda a maledicência. Segundo desafio, desejarmos o crescimento espiritual, versículos 2 a 3. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Não é apenas desejar, é desejar ardentemente. E o leite não pode ser qualquer leite, é o genuíno leite. Nós sabemos, ou sabem-se, que o leite materno é indispensável a uma criança recém-nascida, especialmente durante os 6 primeiros meses de sua vida. Os nutrientes contidos no leite materno contribuem com o crescimento dela e fortalecem seu sistema imunológico. E o paralelo aqui, irmãos, é esse. O genuíno leite espiritual, que é a palavra do Senhor, a sã doutrina, ao ser ministrada a um recém-regenerado, uma pessoa recém-regenerada, é um bebê espiritual, é necessário que esse bebê espiritual seja alimentado com a genuína palavra, que é o genuíno leite. A sã doutrina, porque imagine você, meu irmão, minha irmã, uma pessoa que nasceu de novo hoje, em uma determinada igreja, um grupo que não tem muito compromisso com a sã doutrina, e esse bebê espiritual começa a receber ensinamentos ali, que para ele tudo é novidade, mas não é a sã doutrina. O que pode acontecer com essa pessoa? Você mesma e você mesmo tire as suas conclusões.
nós precisamos também nos alimentar diariamente com o genuíno leite espiritual, que é a palavra do Senhor. E nós precisamos desejá-la ardentemente, todos os dias. Há aqui algumas implicações, duas pelo menos. Por um lado, pesa sobre os ombros de quem ensina a palavra, seja um ensino formal em um EBD, um PGD, um outro grupo pequeno, escola bíblica. Esse ensinamento é informal. Seja no ensinamento formal, como aqui no púlpito, é necessário, é imprescindível que quem exerce o ensino o faça com temor, porque é um privilégio ensinar, é um privilégio pregar, mas a responsabilidade é grande, meus irmãos. Ensinar uma doutrina falsa, por falsos mestres, né? Falsos mestres têm feito isso. Não temem a Deus, será? Será que não temem? A palavra nos diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por outro lado, todo crente precisa ser cauteloso para não comer comida própria para cabrito, pensando que está comendo comida própria para ovelha. Se você acessar algum vídeo, alguma ministração, é importante que você saiba que você tenha anticorpos espirituais, que só o genuíno leite materno, que começou lá quando da sua regeneração, pode te livrar, pode fazer você escapar de um ensinamento falso, de uma falsa doutrina. Então seja cauteloso, sejamos cautelosos para nos alimentarmos sempre com a palavra de Deus. Versículos 2b e 3, para que, por ele, pelo genuíno leite, vos seja dado crescimento para a salvação. Só aí por enquanto. Crescimento para a salvação. O crescimento espiritual, obviamente, é para a salvação. Você pode até perguntar, por quê? Mas se eu já sou salvo, como que ele é para a salvação? Meus irmãos, a salvação, segundo as Escrituras, está sendo operada no presente em alguém que já foi regenerado. Então, a regeneração minha e a tua aconteceu no passado. Então, nós fomos salvos da condenação eterna. Mas, hoje, nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. E, na verdade, o pecado nem pode ter domínio de nós. Está escrito. E nós seremos salvos, salvação em 3 tempos. Futuramente. Quando? Quando da ressurreição dos corpos. E todos que morreram com Cristo, em Cristo, ressuscitarão primeiro, cada um terá o seu corpo glorificado. Nós, os vivos que aguardamos a volta do Senhor, seremos também glorificados e juntos ascenderemos aos céus e estaremos com o Senhor para sempre. Então, o genuíno leite, a palavra de Deus, é também para a salvação presente. A futura é o Senhor que vai operar também. Ele opera no presente, operou no passado, em mim e em você, e completará a sua boa obra no último dia, quando da ressurreição dos corpos. Deus é bondoso, está escrito, né? Deus é bondoso. Então, tanto o crescimento espiritual como a salvação vem desse Deus bondoso. Ele é bom, a sua graça e a sua misericórdia nos alcançaram, glória a Deus por isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor por essa tão grande salvação que nos foi outorgada por causa de Cristo. O terceiro desafio, honrarmos a pedra que vive, Cristo, versículos 4 a 8, versículo 4a começa assim, chegando-vos para ele a pedra que vive,
Chegando-vos para ele a pedra que vive. O termo grego traduzido por pedra foi Petra. Então, lá no grego, Petra. Petra significa rocha. Por quê? Porque Cristo é a rocha, é a pedra angular. Então, tem essas duas posições da pedra como rocha, como base para a construção da nossa vida, e sendo também pedra angular, que faz o ângulo aqui de 90 graus, pensa aí numa coluna, e nesse caso 2 colunas, uma ao lado da outra, formando 90 graus, pedra de esquina, para sustentar toda a estrutura do edifício, e essa estrutura também é Cristo, a base, o fundamento é Cristo, por isso ele é a rocha, é a pedra. Por outro lado, aqui, quanto a nós, como pedras que vive, pedra que vive, possivelmente Pedro utilizou essa expressão para enfatizar que Cristo é muito superior, depois eu falo sobre nós como pedras, né? Cristo é muito superior às pedras do templo em Jerusalém. Me veio essa ideia, é possível que ele tenha utilizado esse termo para valorizar a Cristo como sendo essa pedra viva, porque os judeus valorizaram tanto o templo, porque o templo era um dos 2 símbolos principais do povo de Israel. O templo e a cidade de Jerusalém são os 2 símbolos, eram os 2 símbolos principais, não existe o templo mais. Foi destruído, né, no ano 70. E é possível, então, que Pedro utilizou esse termo para valorizar a pessoa de Cristo, porque os judeus rejeitaram a Cristo, né? Naquele momento, claro, enquanto ele exerceu o seu ministério terreno, ele foi rejeitado, está escrito em João 1,11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. Então ele veio para os judeus, o que era seu, mas eles não o receberam como o Messias prometido. Não reconheceram a Jesus Cristo como sendo o Messias prometido. Ao final desse versículo que nós lemos, há uma revelação maravilhosa. A pedra que vive foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. É maravilhoso isso aqui, irmãos, porque os homens rejeitaram a Cristo, mas o Pai, Deus o Pai, o nosso Deus, o elegeu. Por isso, então, está escrito aqui que ele é a pedra eleita e preciosa. A preciosidade da obra de Cristo na cruz do Calvário. Cristo é o eleito de Deus para ser o mediador entre o homem e Deus, o Pai. E nós fomos eleitos por Deus para herdarmos a salvação. Glória a Deus por isso. O versículo 5 nos diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Agora sim, o termo utilizado para pedra aqui em relação a nós foi lifos. Lifos indica pedras menores. E assim como os construtores escolhiam pedras para serem colocadas na construção, nós, como edifício, como casa espiritual, também fomos escolhidos por Deus, e isso é um privilégio, meus irmãos. Você e eu fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos pedras vivas, lifos, pedras menores, pedras pequenas. A pedra viva tem vida em si mesma, que é Cristo, mas nós, pedras vivas, temos vida que veio de Deus e vem dele.
que veio de Jesus Cristo e vem dele, do Espírito Santo e vem dele. É o Deus triuno trabalhando em nosso favor. Cristo se sacrificou na cruz do Calvário, pagando o preço da nossa redenção. Então nós devemos oferecer ao Senhor, ao nosso Deus, os sacrifícios espirituais. E aí eu me lembrei de Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E no versículo 1 de Romanos 12, ele diz que é para nós oferecermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pode conferir, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós somos sacrifício vivo. Nós não oferecemos mais, desde quando Cristo veio, não se oferece mais animais em holocausto como substituto, aquele que carregaria o pecado, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, o fez por mim e por você. Então, desde a tua regeneração, desde a minha regeneração, passamos a ser um sacrifício vivo. Então, esse corpo nosso deve ser apresentado diuturnamente ao Senhor como um sacrifício vivo. Nós somos sacrifício vivo ao Senhor, e que ele seja agradável ao Senhor, santo e agradável. Nós temos um quarto desafio ainda. Quarto e quinto. Quarto, valorizarmos o que somos em Cristo. Versículo 9a. Vós, porém, sois raça eleita. Até aí. Antes da fundação do mundo, Deus decretara constituir um povo para si. Vocês sabem que povo é esse? Cerca de 2000 anos após a entrada do pecado na esfera humana, Deus estabeleceu a sua aliança com Abraão, um homem que morava na Mesopotâmia, na cidade de Ur, era um idólatra, como os povos ao redor, todos eram idólatras. Então Deus chamou a Abraão e fez com ele uma aliança. Prometeu-lhe constituir uma grande nação. Quando o Redentor, Jesus Cristo, o Redentor de Israel, veio ao mundo, seu povo não recebeu conforme nós dissemos. Então Deus colocou Israel sob ciúmes. Notem o que está escrito, foi escrito por Paulo, mas ele cita Moisés, está escrito, aspas, Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Antes de prosseguir, essas gentes, desde quando Jesus veio, olha, foi profetizado por Isaías, cerca de 7, 8 séculos antes, referindo-se a nós. Prosseguindo, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntaram por mim. Está em Romanos 10, 19b e 20. Então, assim como a graça e a misericórdia de Deus alcançaram Israel, elas alcançaram também a nós. Conforme Isaías revelou, eu e você não procuramos o Senhor. Você procurou o Senhor? Lá no passado você falou, gente, eu não quero ir para o inferno não, ô Senhor, eu quero ir para o céu, vou lá. Então eu quero o Senhor, vem cá. Não foi isso que aconteceu. Comigo não foi, eu tenho certeza que também não foi com você, porque está escrito que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo e nos deu o ministério da reconciliação. Segundo aos Coríntios 5, 18.
tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo. Jesus diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei que vades e deis frutos. Então nós fomos alcançados pelo Senhor, nós fomos escolhidos, e Ele no devido tempo, no tempo dEle, no kairós dEle e no cronos nosso, Ele nos encontrou. Ele te encontrou, Ele me encontrou. E Pedro, entendendo isso, escreveu: vós, porém, sois raça eleita. Somos, então, essa raça eleita. E Pedro continua: vós sois sacerdócio real, nação santa. Eu citei Êxodo 19, 6a, e o pastor André, na liturgia, leu esse texto. Maravilha, glória a Deus. Eu citei e transcrevi aqui a parte A do versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. A estrutura contida ali no versículo 5 de Êxodo 19 é uma estrutura chamada de condicional. Ela é formada pelo se e pelo então. Se fizerdes isso, 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 então, essa estrutura se então é condicional. Deus dissera a Israel: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Mas Israel se entregou à idolatria, o pastor André mencionou, se entregou à idolatria, ele fez outras menções, eu vou acrescentar, se entregou à prostituição, prevaricaram contra o Senhor, e prostituição aqui tanto física como emocional. Sacerdotes se corromperam, desprezaram também a justiça, o povo fez a mesma coisa, e por essas razões, o Senhor removeu Israel da mordomia, colocou Israel sob ciúme, porque ele tinha um propósito para nós, a igreja. A igreja passou a ser então o mordomo, desde o Pentecostes, conforme Atos 2. Então nós somos uma raça eleita. Fomos eleitos e já fomos alcançados. Há outros eleitos por aí que precisam ser alcançados. Nós somos nação santa. Nós fomos separados por Deus. Santo aqui é nesse sentido, separado, separada. Fomos separados para ser propriedade exclusiva dEle. Exclusividade é o que Deus exige de mim e de você. Nós não podemos amar a Deus e amar ao mundo. As coisas do mundo, esse mundo engendrado por Satanás, conforme eu comentei. Nós somos propriedades de Deus e Ele quer exclusividade. Assim como Deus não divide a sua glória com ninguém, Ele não divide também o nosso coração com ninguém. Jesus nos diz: há dois senhores, vão servir a quem? Não é possível servir a Deus e a Mamon. Não é possível, ali no contexto é Mamon, Deus da riqueza. Não é possível servirmos a Deus, amarmos a Deus sobre todas as coisas, se você ou eu, alguns de nós, ou uma pessoa entre nós, amar o dinheiro, por exemplo, amar outros deuses, ainda que não sejam de escultura, mas algo que ocupa, objeto no caso, pessoa ou uma pessoa ou mais, que ocupe o lugar de Deus, é a idolatria, e Deus não divide o nosso coração com ninguém. Nós não éramos povo, está escrito, mas agora somos povo. Fomos alcançados por Deus, glória
glórias sejam dadas a Ele por isso. Irmãos, muita coisa aí escrita, e eu comentei vários tópicos, vários versículos, não comentei os 7 diretamente, mas fiz alusão, sem dizer o versículo. Mas eu quero te dizer que Deus tem um propósito muito bem definido em tudo isso, que seria ou é o 5º ponto, de nos desafiarmos. O Senhor nos desafia a proclamarmos as virtudes dEle, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A parte B do versículo 9, a fim de proclamardes, olha aqui a finalidade, tudo isso tem uma direção. A finalidade é que proclamemos, então eu e você somos desafiados a proclamardes, né, está aqui em terceira pessoa, segunda pessoa do plural, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A proclamação das virtudes de Deus é responsabilidade nossa. Proclamemos as virtudes de Deus. Quais seriam, ou quais são algumas das virtudes de Deus? Eu pontuei aqui: sua graça, sua misericórdia, seu amor, santidade, sabedoria, glória, poder, os atributos de Deus, tanto os incomunicáveis como os comunicáveis, são virtudes de Deus que precisam ser proclamadas. O pastor Robson, pregando de manhã, ele fez referência a Ishbel Green Simonton, o fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil. Veio para o Brasil em 1859. Se ele não tivesse vindo, só Deus sabe, né? Onde nós estaríamos. Certamente ele teria nos alcançado, sim. Eu particularmente me alegro no Senhor. Não idolatro a IPB, mas me alegro no Senhor por ter sido educado sob a direção dos meus pais, como membros da Igreja Presbiteriana, em toda a simplicidade do meu pai e da minha mãe, me ensinaram, me deram o genuíno leite espiritual. Louvo a Deus por isso, irmãos, porque mesmo não tendo sido regenerado na adolescência, nem na juventude, e nem mesmo, sei lá, ser jovem, eu já contava 33 anos de idade, já era pai de 3 filhas, foi quando eu fui alcançado aqui em Bairro de Fátima, em 1986. De sorte que, se as minhas contas estiverem certas aqui, eu anunciei que completamos 48 anos de casados e 38 de regenerado. Glória a Deus no 8 aí, né? Fácil para eu compartilhar isso, né? Louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Não há nenhuma denominação perfeita, não há nenhuma teologia perfeita, porque os teólogos escreveram, né, por exemplo, teologia sistemática. Mas não há perfeição. Perfeito é só o Deus triuno. O nosso Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, o Filho, não é menor do que o Pai. O Espírito Santo não é menor do que o Filho, nem menor do que o Pai. Obviamente, o Pai não é menor do que nenhuma das outras duas pessoas. Porque quando nós dizemos Filho, Jesus como Filho, nós estamos dizendo, fazendo referência ao Filho do homem, porque ele veio, deixou a glória do Pai, e sendo Deus, veio ao mundo, mas ele veio em um corpo humano. Por isso, então, Filho. Fomos resgatados das trevas para a luz, portanto, proclamemos a luz do Evangelho a quem está em trevas,
despidos dos pecados listados por Pedro e de outros pecados, revestidos do novo homem, proclamemos então as virtudes do nosso Deus, para que o nome do Senhor seja conhecido por muitas pessoas ainda. Proclamemos o Evangelho, pois ele é o poder de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Sejamos agentes do reino de Deus, embaixadores do Altíssimo, instrumentos em suas mãos, para que pessoas sejam reconciliadas consigo por meio dele. Deus reconciliando o homem consigo, reconciliando pessoas consigo, por meio também da instrumentalidade tua, por meio da minha instrumentalidade. Que Deus assim nos abençoe, nos desperte e nos dê mesmo a consciência de que somos pecadores e que precisamos de arrependimento, mas precisamos também abandonar os pecados, despojarmos-nos de tudo isso que nós vimos e de tudo que a Bíblia, palavra de Deus, condena para nós e revestirmos-nos do novo homem e abandonarmos mesmo o pecado. Mas como não tem jeito de não pecar, não tem, somos pecadores, por isso pecamos, mas temos o advogado Jesus Cristo justo, que nos purifica e nos perdoa. Deus nos perdoa em Cristo de todos os pecados. Que Deus te abençoe. Amém.